Muito boa tarde a todos. Primeiro que tudo, agradecer o convite, tanto da Faculdade de Direito como da CMVM, e enaltecer aqui também as jornadas do crowdfunding. É um tema que penso que será cada vez mais pertinente e importante discutirmos. Estou aqui na qualidade de professor da Nova, mas acabo por ser parte interessada ou bastante interessada no tema, dada a minha atividade profissional, que está bastante relacionada com isto, como vão perceber ao longo da minha intervenção. Não trouxe slides como os restantes membros, peço desculpa por isso, peço que não me levem a mal, mas vou ter duas partes aqui na minha intervenção. Lançar-me um desafio para falar aqui um bocadinho do mercado nacional e do financiamento colaborativo. Temos falado, acho que o aspecto jurídico ou legal está mais do que coberto. Pronto, eu sou economista, acho que sou o único que não sou jurista aqui neste painel. E tentar deixar-vos aqui com uma ideia do que é, na realidade, o que é que nós estamos aqui mesmo a tratar quando se fala de crowdfunding. Portanto, quando falamos de crowdfunding, nós não estamos a falar de nada de espetacularmente novo. Não existe nada de novo no crowdfunding. O que estamos a falar é do problema mais antigo que existe em economia, que é como é que nós financiamos a economia. Como é que se transforma poupança em investimento. É um dos problemas mais antigos com que os economistas se debatem, que tentam resolver e que há de continuar aberto a debate nos próximos anos. E o crowdfunding veio só trazer, e ganhou bastante importância, não me querendo repetir muito, mas desde a crise financeira, ganhou algum elan, exatamente porque os players tradicionais, peço desde já desculpa pelos meus anglicismos no meio do discurso, mas é um defeito de fabrico já, ganhou imenso elan, como eu estava a dizer, porque os players tradicionais não foram capazes de suprir esta necessidade na economia. Ou seja, tivemos um momento em que a transmissão de poupança para investimento ficou parada. Porque os players tradicionais perderam a sua capacidade tradicional de o fazer. Quando eu falo de players tradicionais, não me estou só a referir a instituições financeiras tradicionais, sejam bancos, sejam fundos de investimento, mas também dos mercados tradicionais. Portanto, seja através da emissão de obrigações, emissão de capital, o que seja, tivemos um momento em que todo este sistema foi posto em causa e, portanto, o aparecimento de novas abordagens foi visto como uma alternativa. E, portanto, aparece esta nova dinâmica do crowdfunding que, na sua gênese, não traz nada de novo. Na realidade, o que nós estamos a falar é de um mecanismo em que o que fazemos é alinhar pessoas que necessitam de financiamento, seja sob a forma de capital, de empréstimo, seja sob a forma de um donativo ou de um donativo que depois traz uma recompensa, com pessoas que têm capital disponível e que o pretendem alocar. Portanto, não deixa de ser uma forma de resolvermos o problema da alocação, poupança e investimento. Pronto, isto seria o tema da primeira aula de macroeconomia de qualquer curso de economia, qualquer universidade. Portanto, neste aspecto, não há aqui nada de revolucionário no crowdfunding. Portanto, não é um tema novo. Estamos aqui a falar de uma coisa que já se faz, que sempre se fez e sempre se vai continuar a fazer, porque estamos a suprir uma necessidade da sociedade. Pronto, com isto dito, com esta introdução sobre o crowdfunding em genérico, queria deixar-vos algumas notas sobre o financiamento colaborativo. Foi amplamente discutido aqui já da parte da manhã, aqui da parte da tarde, mais a parte de regulamentação do mesmo, mas se formos a olhar internacionalmente para este fenómeno, e uma das intervenções da manhã até trouxe números sobre isto, quando olhamos para o fenómeno, vemos que o fenómeno está bastante concentrado até na área de empréstimos. Portanto, os empréstimos dominam o funcionamento destas plataformas. Curiosamente, a parte das recompensas e dos donativos é superior ao equity crowdfunding no nível mundial. Portanto, a parte do equity crowdfunding, quando falamos das plataformas para equity crowdfunding, se compararmos com o volume que as plataformas de empréstimo e que as plataformas de donativos fizeram até hoje, têm volumes pequenos. Portanto, não é um fenómeno
Há várias razões para explicar isso, desde a parte que as pessoas estão a comprar capital ou participações sociais em empresas, portanto é difícil. Ao mesmo tempo, é um mercado altamente concorrencial. Se pensarmos que estas plataformas com o que estão a concorrer é, na realidade, com o New York Stock Exchange e com o Euronext. Portanto, já existem, são mercados em que as pessoas podem colocar ações, podem colocar participações sociais, o que torna a vida destas plataformas um bocadinho mais complicada, chamemos-lhe assim. O que levou estas plataformas a ficarem ligadas a um dos epifenómenos dos últimos anos, as startups. E, ao mesmo tempo, levou a que o fenómeno do crowdfunding esteja amplamente ligado às startups, pelo menos nos mídia, quando não podia estar mais longe da verdade. Portanto, quando falamos em crowdfunding, a palavra se calhar que vem a seguir, se fizermos um jogo de associação de palavras, é startups, está profundamente errada essa associação. Portanto, se formos olhar para os números, na realidade, o que o crowdfunding acaba a financiar, em sua grande medida, são investimentos a particulares, investimentos a pequenas e médias empresas e investimentos com garantias reais, portanto, seja para property development, seja para compras de casas, mas empréstimos com garantias reais, assim, em termos mais latos. Ou seja, estamos a falar de um mercado que, apesar de estar muito associado à parte das startups, apesar de estar muito associado a esta parte da inovação, na realidade está a cumprir um papel bastante importante nas nossas economias, que é o resolver o problema do financiamento à economia. E pronto, todo este discurso, não me esquecendo que aqui o meu também é um mercado nacional, para tentar ligar isto ao mercado nacional. Portanto, quando estamos aqui a falar do problema do crowdfunding, para mim só faz sentido falar do problema do crowdfunding se estivermos a falar do problema do financiamento à economia, porque senão é um assunto que vive sozinho. Portanto, se estamos a falar do problema do financiamento à economia, convém conhecer a economia que nós temos. A economia que nós temos é uma economia, como sabemos, em que o nível de utilização de crédito é elevado, por razões históricas em Portugal, tanto as empresas, especialmente, tendem a preferir financiar-se com instrumentos de dívida do que com instrumentos de capital. Isso seria uma discussão para todo outro painel diferente, provavelmente para vários dias. Do outro lado, temos um mercado ativo para a dívida de particulares. Eu convido qualquer um, quando sair deste auditório, no caminho até casa, para contar quantos anúncios é que vai ver de crédito a particulares. Se vir menos do que 10, escolheu um bom caminho para chegar a casa, porque nós somos bombardeados diariamente em Portugal com anúncios ao crédito a particulares, seja através de instituições financeiras mais tradicionais ou menos tradicionais. Mas, ou seja, há aqui um problema. Há aqui um problema não pela parte por gostarmos ou não utilizar crédito, não vou entrar por aí, mas há claramente aqui uma necessidade, ou seja, nós temos uma economia que está desenhada para funcionar desta forma, ou seja, tem que existir uma transmissão de poupança para investimento ou para utilização de capitais que está feita com recurso a crédito. Pronto, isto tanto para particulares como para empresas. Se formos olhar para o tecido empresarial português, quando se fala do tecido empresarial português, falamos de um universo de 300 mil empresas em Portugal. Em termos económicos, se calhar 200 mil destas empresas serão elegíveis para crédito. Destas 200 mil empresas, apenas 25 mil, e sim, apenas 25 mil faturam mais do que 1 milhão de euros. Portanto, quando estávamos aqui e os meus colegas de painel tiveram a discutir o problema de termos limites de angariação de investimentos de 1 milhão de euros, que isso pode ser pouco ou não, para a realidade portuguesa, na realidade, é irrelevante. Porque empresas que faturem 1 milhão de euros por ano, a ideia de irem levantar, seja por capital, seja por empréstimo ou por donativo, 1 milhão de euros, não é um problema que se põe. Não está na ordem do dia das discussões. Portanto, quando olhamos para o tecido empresarial português, e é um problema recorrente isto, é por causa disto que o Governo tem programas específicos com as instituições financeiras para exatamente resolver o problema do financiamento, como é que financiamos a economia. Estamos a falar de empresas pequeninas. Estamos a falar de empresas pequenas, provavelmente grande parte delas empresas de autoemprego. E, portanto, estamos a falar de necessidades de financiamento baixas. Estamos a falar de empresas que vão buscar de crédito anualmente 25, 50, se calhar 100 mil euros.
Ao mesmo tempo, outro mercado que utiliza bastante crédito em Portugal, particulares, portanto, pessoas que pedem 5 mil euros, 10 mil euros à Cofidis, à Cetelem, o que seja, ou à Vorten para poderem comprar uma televisão. Pronto, é um hábito que existe em Portugal, podemos concordar ou discordar. O que nos leva para o problema de fundo que nós temos na economia portuguesa e que o financiamento colaborativo pode ajudar a financiar, que é que nós temos todo este financiamento alavancado em cima de instituições bancárias. O que é que isto significa? Significa que estamos a cometer um dos maiores erros que se pode cometer na gestão financeira, que é, estamos a dar crédito, muitas vezes a médio e a longo prazo, financiado com passivo de curto prazo. Nós damos-lhe outro nome, que são depósitos. Portanto, recolhemos depósitos de pessoas que elas podem recolher a qualquer momento da instituição bancária. Chegam lá e dizem, eu quero o meu depósito de volta. Só que esse depósito foi utilizado, está a ser utilizado pela instituição bancária para financiar crédito de médio e longo prazo, a empresas, a tesourarias, portanto, crédito que o banco não vai ter liquidez para liquidar, perdoem-me a expressão, se tiver, entre aspas, uma corrida aos depósitos. Ou seja, há aqui um problema na economia portuguesa, tentando aqui resumir o quadro que estou a desenhar. Temos uma economia que depende de crédito, depende inerentemente do crédito. O problema de uma economia depender de crédito é que este problema não desaparece, o crédito já existe, ele não se vai transformar todo de repente em capital ou em outros instrumentos. Isto é um problema com que nós vamos ter que viver durante décadas, para não dizer um século inteiro. Portanto, o problema não vai desaparecer de um dia para o outro. Portanto, temos é que olhar para o problema e perceber como é que ele pode ser feito de forma diferente. Ou seja, na renovação de crédito que existe na economia portuguesa anualmente, o que é que nós preferimos? Ou o que é que queremos continuar com um modelo que depende inteiramente de instituições bancárias e, portanto, estamos a incentivar um modelo em que estamos a ir buscar passivo de curtíssimo prazo, depósitos para financiar responsabilidades com prazos mais alargados. Acho que não é preciso ser uma pessoa muito experiente em economia para perceber que esta estratégia não deu muito bons resultados nos últimos anos, de termos instituições financeiras com passivos de curtíssimo prazo para financiar ativos cuja duração era de um prazo superior. Ou então olharmos para estes mecanismos de financiamento colaborativo. Estes mecanismos de financiamento colaborativo trazem uma coisa fantástica que o regulador anda a tentar fazer junto às instituições financeiras há anos, que é aumentar o capital que está lá alocado. Qualquer plataforma de financiamento colaborativo é uma plataforma cujo financiamento é 100% financiado por capital. O capital das pessoas que lá estão. Obviamente que vem com o risco de perda de capital das pessoas envolvidas. Portanto, as pessoas correm o risco de capital, também por isso é que estão a ser remuneradas. Mas em termos económicos, em termos macroeconómicos, estas plataformas cumprem aqui uma função essencial, que é, estão a conseguir fazer o que tem sido difícil obrigar as instituições financeiras tradicionais a ter, que é rácios de capital mais altos. Todo o financiamento que acaba a ser intermediado por estas plataformas é 100% capital. Não é das plataformas, é das pessoas que estão lá envolvidas. Ou seja, arranjamos um mecanismo, se quisermos, um bocadinho mais primitivo, portanto, Banking 101, como era feita banca há muitíssimos anos atrás, que é para certos segmentos de mercado, portanto, crédito a particulares, crédito curto, médio prazo a empresas, arranjou-se uma solução que está 100% backed by equity. Obviamente que continua a haver um espaço para o financiamento a empresas de média dimensão, de grande dimensão, para grandes aportes de capital, quando vamos para operações que realmente precisam de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de euros, mas aí as instituições financeiras tradicionais já sabem muito bem como é que vão fazer isso. Não precisamos do mercado do financiamento colaborativo para isso. O mercado do financiamento colaborativo está lá para outro género de financiamentos. Se me permitem mais um ponto sobre o mercado nacional, antes de concluir, dizer que do lado, portanto falei aqui bastante do lado da procura de financiamento, do lado de quem oferece financiamento, do lado dos investidores, estas plataformas têm tido um papel grande de aposta na literacia financeira, ou seja, de tentarmos explicar às pessoas que no momento em que as taxas de juros estão a zero, se as pessoas querem ganhar 5, 10, 15, o que seja por cento, isso tem que vir com risco. Não há, enquanto nós não conseguirmos passar a mensagem para as pessoas de que investimentos financeiros que vêm com risco, na realidade a seguir vêm com perdas, ou seja, que as pessoas não vão estar a ganhar 10% ao ano
e tiveram a sorte de não perder nada e, portanto, geram a expectativa de que aquele é que era o retorno que lhes era devido. Não, se a pessoa está a ser paga 10% brutos antes de risco, é porque está lá uma perda. Vai ter que realizar uma perda a algum ponto no tempo. E, portanto, o retorno que ela deve estar a fazer devia ser só 5%, ou 6%, ou 4% líquidos. Enquanto não existir esta cultura, enquanto nós não conseguimos passar para as pessoas, principalmente para os portugueses que têm esta dificuldade grande de reconhecimento de perda, porque a perda nunca é culpa nossa, é sempre ou fomos enganados, ou não percebemos, ou não quisemos ler, ou porque os outros é que são os malandros, vai ser muito difícil criarmos uma cultura de mercado de capitais em Portugal. E nós não nos podemos esquecer que seja o mercado de capitais, e aqui para concluir a minha intervenção, seja o mercado de capitais, o mercado de capitais mais tradicional que nós conhecemos, sejam estas plataformas que não deixam de ser espelhos de micromercados de capitais, nós nunca vamos conseguir desenvolver esta ferramenta. Sem uma ferramenta como mercados de capitais altamente funcionais, líquidos e que deem confiança às pessoas, não é possível financiar uma economia. Portanto, em Portugal, ou nós somos capazes de desenvolver estas ferramentas, seja através do financiamento colaborativo, seja através, ou provavelmente será com um mix de todos os outros instrumentos, nós estaremos condenados a passar os próximos 50 anos a discutir exatamente o mesmo problema, que é como é que financiamos a economia nacional. Muito obrigado pela vossa atenção.